meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Estamos nos aproximando da 100ª edição, que eu acho que é muito importante a gente fixar bem esse acontecimento. 100ª edição, 100ª entrevista. E o Momento Jurídico, como os senhores e as senhoras sabem, e eu tenho dito de forma reiterada, é aquele momento em que nós procuramos aqui no nosso espaço social profissionais, pessoas que tenham relevância, que tenham densidade de informação para vir aqui conversar conosco e, evidentemente, nos ilustrar, essa que é a expressão, dentro de suas esferas de dinamização, dentro de suas esferas de profissionalismo. Hoje estamos trazendo um jornalista, porque o momento jurídico não é só jurídico, ele é o momento do médico, é o momento do jornalista, é o momento do advogado, é o momento do juiz, enfim, é o momento de todos os bons profissionais. Hoje nós estamos trazendo um jornalista que eu conheço de longas datas, eu posso dizer que eu iniciei a vida profissional como advogado quase que em simultaneidade com ele, só que ele no jornalismo. A gente ainda naquela época bastante incipiente no que se chama de dinâmica profissional, mas que nós vamos passando pela vida, nos acompanhando sempre um ou outro de forma respeitosa, de forma elevada e com grande consideração. Estou falando do nosso caríssimo Arnaldo Ferreira, que já vai, eu estava conversando com ele antes de entrarmos aqui no programa, quase 4 décadas ou mais 4 décadas, ele vai nos dizer aqui, ele nessa atividade tão interessante que é a do jornalismo. Vamos conversar sobre jornalismo, vamos conversar sobre sua atividade, vamos conversar sobre uma modalidade de jornalismo altamente perigosa, que é o jornalismo investigativo. Nós tivemos aqui, só para lembrar, o caso do Tim Lopes, que perdeu a vida absurdamente, e ele fazia o chamado jornalismo informativo. Mas para não perdermos tempo, meu caríssimo Arnaldo, quero inicialmente agradecer a elegância com que você recepcionou o nosso convite. Eu fiz o convite através de sua colega, que eu tenho como madrinha do nosso programa, que é a Patrícia, e ela prontamente conversou contigo e me disse, ele vai vir conversar. Isso alegrou, sem nenhuma pieguice, alegrou o meu coração, porque eu não tinha trazido nenhum jornalista ainda e você está inaugurando. Mas eu queria, Arnaldo, inicialmente deixar já você à vontade para uma primeira manifestação frente aos nossos telespectadores, o que você achar conveniente para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro quero dizer que é uma honra agradecer esse convite, que está virando rotina na cidade de passar por esse programa e ser o primeiro jornalista a passar por aqui é especial para mim. Mas a honra é nossa, viu? Não, sem ficar jogando flores. Nós nos reciprocamos em honra. Então, eu quero dizer, eu acho que os jornalistas alagoanos que pautam a sua vida dentro da ética, da responsabilidade e entendem a importância neste momento do Brasil, particularmente, da informação com qualidade, percebe que o seu programa tem este objetivo. Então, para nós, eu acho que eu me sinto contemplado e alguns jornalistas também. Você foi contemplado recentemente com um prêmio, né? De Direitos Humanos, que para mim é o maior prêmio que um jornalista possa... É pela segunda vez. O Prêmio de Direitos Humanos Renildo José dos Santos, que foi um vereador aqui, que foi o primeiro político brasileiro a assumir que era bissexual e se eleger com essa condição. Porque tem algumas pessoas que são políticas, têm as suas opções sexuais, preferências, mas se mantêm... Mas você teve você fez aquele jornalismo investigativo do crime dele? Eu vou contar um episódio aqui que muita gente lembra. No caso Renildo começou a fazer declarações... Coqueiro seco. Antes daquele episódio, ele escapou de 3 atentados, porque ele tinha uma posição lá, ele era um agente social. Então, as pessoas que trabalhavam com a cana-de-açúcar naquela região ali de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, que trabalhavam que queriam reivindicar direitos trabalhistas, procurava ele primeiro e ele fazia essa ponte. Não é? Então, por conta disso, ele foi arrumando inimizade. E algumas pessoas que eram políticas naquela época, na região dele, começou a ter antipatia por ele. Daí ele se lançou a primeira vez como candidato a vereador, perdeu, tinha decidido que ia continuar como agente social, ele trabalhava também com um posto de correios improvisado na região dele, né? E
decidiu que ia voltar. Mas daí ele recebeu um convite dos moradores, né? Voltou à política e voltou dizendo qual era a opção dele, sexual, voltou continuando com a luta e ia usar o mandato dele para isso, para essa defesa dos interesses dos trabalhadores daquela região. Ele foi o caso mais interessante da história política desse país. Foi um assassinato brutal. Cruel. Para os que não conhecem, cruel, foi uma brutalidade inominável. Terrível. E então ele se elegeu uma eleição difícil, porque todos trabalharam para derrotá-lo. Ele ficou no cargo apenas 1 hora. Imediatamente foi cassado porque ele tinha assumido publicamente que era bissexual. E isso para a cidade foi... os vereadores que faziam parte de um time político, que fazia parte de um grupo político, foi articulado pelo fazendeiro da época, que foi condenado agora pela justiça, o fazendeiro Zé Renato, que é pai do atual prefeito que está lá, Tadeu Fragoso. E então essa articulação terminou que ele perdeu o mandato. Ele lutou. E em alguns momentos a gente falava para ele não ficar na cidade. E aí teve um papel de hoje, uma pessoa ligada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que foi Pedro Montenegro. Hoje Pedro Montenegro está aí para contar essa história. Na época, a vereadora Heloísa Helena, que depois foi deputada, e alguns parlamentares pediram para ele não voltar mais na cidade, porque já estava sacramentado que ele tinha sido jurado de morte. O destino dele já estava praticamente... Já estava traçado, ele tinha que ir embora. E daí ele insistiu em continuar com a luta e não abandonar a mãe nem a família. Ele era um homem de estatura mediana, franzido, e não acreditava. E ele já tinha escapado de 3 atentados à bala, tinha sido espancado em alguns momentos. E daí ele não acreditou que as pessoas iriam cumprir aquela promessa, porque já era público e notório. Então, nós fomos o último jornalista a estar com ele. Foi, né? Nós fomos o último jornalista a estar com ele. E nós pedimos para ele, naquela ocasião, você está jurado de morte. Hoje, quem quer a sua morte? Ele nominou um por um. E menos de uma semana depois, ele foi sequestrado dentro da casa dele. Foi na frente dos irmãos, da mãe, a mãe adotiva. E daí a morte dele foi cruel porque ele teve a cabeça amarrada, né, presa numa árvore e os pés também amarrados e estirado o corpo. O carro, né, ele amarrado no carro, então estirou o corpo, então deslocou o membro. Segundo a odontologista, que é uma das principais pesquisadoras, hoje também pró-reitora da UCISAL, essa é uma das mortes cruéis, porque além do sofrimento, você sente até o último momento. A vida desse rapaz, desse cidadão, para os iniciados, para os que estão realmente focados nessas áreas, não só dá um livro interessantíssimo, com abordagem sociológica. Eu estou com um livro na gráfica, que deve sair a qualquer momento, já está na gráfica já, o caso Renildo. Herói por um dia e por 1 hora. Você já tem isso aí encaminhado? Tem um livro. Já tem previsão? Só para você ter eu acho que sai aí, acho que agora só em 2018. Até o final de 2018 sai. Como dá também uma peça de teatro. Com certeza, foi a minha primeira profissão, foi escritor de teatro. Né? Arnaldo, deixa eu só concluir uma história de Renildo, só para a gente não imaginar que foi apenas um vereador de Coqueiro Seco. O caso dele ganhou repercussão internacional, na época eu era repórter do jornal O Globo, ganhou várias páginas de O Globo, teve repercussão internacional. Em alguns países da Europa, ele dá nome a prêmio de direitos humanos, em alguns países da Europa. No Brasil, o caso dele é de repercussão internacional. Várias entidades, tanto de homossexuais como entidades de direitos humanos, atribuem a ele esse prêmio. E no Brasil ele é mais conhecido em Alagoas, mas que a história, aos poucos, está apagando uma passagem belíssima. Mas vamos retornar esse tema ainda. Mas, Arnaldo, para que o nosso público, os nossos amigos e amigas que assistem, criem uma empatia com você, um maior conhecimento sobre a pessoa de Arnaldo, o jornalista Arnaldo Ferreira, a sua formação e suas origens, quais são? Você não é de Alagoas, né? Não sou de Alagoas. Sou nascido, vivi no Rio de Janeiro até os 26 anos de idade. Lá eu fiz boa parte da minha formação acadêmica. Né? Qual é o teu bairro lá no Rio? Eu sou de Santa Teresa, do Morro de Santa Teresa, o único lugar que tem bonde nesse país. Eu acho que tem outros lugares, mas
É o mais conhecido, o bondinho, danado, aos anos atrás, tem um tempo desse atrás, com algumas vítimas, mas está lá o bonde circulando novamente. Então, minha formação, eu fazia jornal de bairro numa época de uma repressão muito forte. E eu fazia parte de um movimento estudantil, né, que lutava pela exigia a redemocratização do Brasil, né? E comecei também escrevendo para grupos de teatro amador. E nós tivemos algumas peças censuradas. E quando foi, isso tudo a partir de 75, aí eu comecei a entrar no jornalismo, fazendo jornal de bairro, que era por onde a militância conseguia trabalhar. A gente não tinha acesso ainda à grande mídia, eu estava estudando ainda comunicação. Em 79, eu já era um acadêmico do curso de comunicação social da Faculdade Hélio Alonso, que é uma faculdade no Rio de Janeiro. E cursei 80% do curso lá, mas já tinha registro profissional desde final dos anos 70, né? Daí, em 80, eu já trabalhei lá em grandes casos, cheguei a ter um jornal lá, Folha das Barcas, que era bem curioso. O jornal ele era financiado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCBão, né? E do outro lado pela Arena, PDS, né? Pelo prefeito do Rio de Janeiro à época. Então, era um jornal que transitava democraticamente e era distribuído, era um jornal tabloide, que eram os primeiros tabloides que começavam a circular no Brasil. Tinha o Pasquim, que era o mais tradicional, e chamava-se Folha das Barcas, era distribuído na Barca Rio-Niterói. Todo mundo tinha espaço. Todo mundo tinha espaço, mas os assuntos eram aqueles que incomodavam os trabalhadores e que a gente tentava dar a voz. Volta e meia a gente tinha algum problema com a censura ou com a polícia da época. Mas tem uma pessoa que está morando hoje aqui em Alagoas, um grande jornalista, filho do ex-presidente, de um ex-diretor da ABI, ex-presidente da ABI, Davi Fichel Davi, o Jaime Chargel, que está morando aqui em Alagoas, que era o diagramador desse jornal. Então, a gente ali iniciando nos anos 70, nos anos 75, a gente iniciando a nossa carreira profissional. Em 80 eu me profissionalizo, aí tem um momento que um amigo, meu filho estava nascendo, meu filho, né, que hoje é diretor de cinema, está morando, ele fica na Ponte Aérea, Ceará, Rio de Janeiro. Então, esse meu filho nascendo, eu desesperado, um ator chamado Milton Gonçalves me viu, eu falei, rapaz, está difícil eu tentar pelo menos vestir meu filho com dinheiro de teatro, com teatro censurado. E dinheiro do jornalismo de bairro, jornalismo ideológico. Eu disse, não, deixa disso, escreve uma peça por dia. Eu disse, como escreve uma peça por dia? Mergulhe no jornalismo. Um jornalismo que você gosta, porque minhas peças tinham a ver com teatro de absurdo, que era o absurdo da ditadura. Como é que você aportou aqui na terrinha? Antes de vir para Maceió, eu nem sonhava em morar no Nordeste, nem imaginava morar no Nordeste. Eu conheci uma pernambucana no Rio de Janeiro, chamada Cleide Valéria, que hoje é diretora de jornalismo da TV Gazeta. É diretora, é chefe de reportagem da TV Gazeta e da produção da TV Gazeta. Então, eu conheci a Cleide no Rio e fiquei encantado com aquele sotaque. E alguns amigos disseram assim, lá eu escrevia e quando eu comecei a procurar emprego, tinha lá as pessoas que não podiam entrar na redação por conta dos seus envolvimentos políticos. Por ser Arnaldo, né? Era a letra A, era o primeiro da lista. Aí alguns colegas jornalistas disseram, Arnaldo, você tem que sair do Rio de Janeiro. Não tem jeito, cara. Não tem jeito de você continuar aqui, porque vai ser um mercado muito difícil. E conheci essa pernambucana. Fiquei encantado com aquele sotaque forte do pernambucano, da pernambucana. Eu falei, nossa senhora, fala mais. Eu ficava pedindo para ela falar, para eu ficar ouvindo aquele som do sotaque nordestino. Fui trabalhar em 80, fui trabalhar no Jornal do Comércio como repórter de polícia. Fiquei até 82 lá. Trabalhei em casos rumorosos lá em Pernambuco. Que envolvia, na época, o então governador, parentes do então governador da época, que era o senhor Marco Maciel, que mais tarde veio a ser o vice-presidente de FHC, Fernando Henrique Cardoso. Trabalhei em casos que envolviam... Aquele caso da mandioca, você E o escândalo da mandioca. Mandioca, né? Eu trabalhei bastante naquele... Foi assassinado ali um procurador da República. Pedro Jorge, né, que começou a investigar. E a partir daquele momento que eu mergulho fundo mesmo no escândalo da mandioca, e eu começo a praticar jornalismo investigativo e venho viver em Maceió. Uma pessoa disse, olha, eu recebi um convite amigável de alguns setores da polícia para eu deixar Pernambuco.
Você nunca tinha estado antes aqui em Alagoas, em Maceió? Aí me falaram assim, disseram assim, olha, tem um lugarzinho aqui do lado que é mais problemático do que Recife. Eu disse, como assim? Ele disse, pensa, o escândalo da mandioca é pinto. Eu disse, como assim? Aí, olha, lá o dinheiro dá no chão, mas também o problema, fronda, é uma árvore que não tem mais fim. Eu disse, vou para conhecer esse lugar, já que eu tinha recebido esse convite para deixar a cidade, porque eu estava mexendo com alguns casos naquele momento, e ainda tinha um finalzinho da ditadura, da repressão. Isso você casado com menino, com tudo? Não, nessa época, eu ainda não tinha filhos ainda, né? Eu tinha filho de um primeiro casamento, que eu me separei, lá no Rio de Janeiro, e tinha que recomeçar a minha vida, e vim bater no Nordeste para recomeçar a minha vida. Que minha ex-mulher não queria que eu fosse jornalista, a minha primeira companheira, ela disse, não, isso aí você é filho de trabalhadores pobres, você não tem futuro nisso. Porque jornalismo tinha alguns nomes tradicionais no Rio de Janeiro, e naquela época o sujeito que não dava para nada na vida, um filho de um general, de alguém, é jornalista. Hoje não, jornalismo tem registro profissional. Hoje é empresário. Hoje é empresário. Quando o cara não dá para nada na vida, é empresário. É empresário. É empresário, né? Ou lobista. Eu chamo empresário. Eu já fiz situações aqui para nós que incomodam. Cada empresário. Qual é a profissão do seu cliente? Ele é empresário. Empresário de quê, meu filho? O cara tem uma borracharia lá no tabuleiro. Empresário. Mas aí, conheci essa pernambucana, minha segunda história, né? De relacionamento. E venho conhecer Maceió, venho de trem. Que tinha um trem que fazia 10 horas de viagem. Saía de lá no domingo, 9 horas da manhã, chegava aqui 9 horas da noite. Muita gente fazia essa viagem como tour. Mas foi a primeira viagem que eu fiquei encantado, vindo pela zona da mata. Muita cana naquela época, muita cana. Parecia aquele trem que o pessoal dizia que era o trem fantasma, que saía de Corumbá e ia bater no Peru. Sei. Ô, Adalto, você passava quase cana só, né? E a cidade era um vai e vem da cidade, era pessoas... Eu me mudei de trem, de Maceió para cá de trem, porque era jornalista jovem, não tinha filhos, estava separado, estava sozinho com essa pernambucana. Então, tudo que era meu cabia numa mochila. Toda a minha mudança cabia numa mochila. Hoje está difícil, não cabe mais. São 5 filhos. Sou pai de 5 filhos, não sou reprodutor de 5 filhos. Faço questão de registrar isso. Sou avô. E vim para cá. Cheguei aqui no momento, em 81 para 82, uma matança terrível, que era... aquelas brigas dos Eu me formei em 80. Aquelas brigas que ocorriam entre os calheiros e Ovena. Nós trabalhamos bastante nesses casos, nesses crimes. Depois eu trabalhei em outros crimes, que era a rota do açúcar, a rota do melaço, que os caminhões desapareciam, os motoristas também, uma coisa terrível. É um caso emblemático também. Emblemático, trabalhei bastante nesse caso, tanto no Jornal de Alagoas, no velho e bom Jornal de Alagoas, que é da Assis Chateaubriand, né? Lá no Rio eu trabalhei também com Assis Chateaubriand, no Jornal do Comércio, depois aqui no Recife também no Jornal do Comércio, lá no Rio Tribuna da Imprensa, alguns jornais que tinham uma militância com o leitor, né? Era uma referência para o leitor, quem queria ser informado, que conseguia fugir um pouco da censura. Você tinha a Tribuna da Imprensa, você tinha alguns tabloides, né? Que tentavam Quando você veio para cá, você veio freelance ou você já veio... Não, eu sempre acreditei muito. Eu não sou jornalista. Tem algumas pessoas que elas se transformam profissionais, indicação de família, indicação disso, daquilo. Eu penso que eu sempre fui jornalista, porque minhas peças, elas têm esse tom da informação. As peças que eu escrevia antigamente, ela tinha esse tom do informativo, do querer dizer mais. E quando foi em 80, quando meu filho estava para nascer, né? E aí o ator Milton Gonçalves diz assim, Arnaldo, faça um jornalismo diário. Aí eu fui trabalhar com esse jornalismo investigativo, em vez de escrever uma peça a cada 6 meses, faça um jornalismo, faça uma peça a cada e publique. Não é? O jornalismo é início, meio e fim. Né? É uma peça de teatro, início... Né? Cada matéria daquela que você escreve... Eu comecei a praticar isso com esse ator também jovem, começando, o Milton Gonçalves, que está aí hoje na TV Globo, é uma referência na nossa teledramaturgia, né? No cinema, do teatro. E ele me aconselhando, e assim mergulhei de cabeça. Então, eu sou um jornalista convicto. E o jornalista convicto, às vezes,
Você tem um jornal, uma das coisas que me atraiu ir para Pernambuco, além de hoje minha amiga, minha colega, minha confidente, né, Cleide, nós não somos mais casados, mas somos bons amigos. Nós temos, dos 5 filhos que eu tenho, 3 são nossos, né? Então, quando eu falo dessa história, ela emociona porque ela é uma história de uma vida. Ela está aqui em Maceió. Está morando em Maceió. E daí eu recomeço a história toda e eu lá no Recife me encontro de novo com Assis Chateaubriand, quer dizer, os veículos dele, né? Venho para Maceió para praticar jornalismo investigativo e tem sido uma luta boa. Você, quando veio do Recife para cá, você ficou vinculado logo a algum órgão de informação, Gazeta? Se você me perguntou se eu já havia empregado. Sim. Quando tem um jornal, a gente, por exemplo, lá tinha um jornal, que era o Diário de Pernambuco, que eu escrevi um tempo nele também, que era o primeiro jornal, é o jornal mais antigo da América Latina, é o Jornal do Comércio, né? E depois o Diário de Pernambuco também é bem antigo, e ele era um primeiro jornal editado por uma mulher, Zenaide Barbosa. Então eu tinha primeiro de escrever no Diário de Pernambuco, que era o jornal mais importante do Nordeste. E depois eu fui para o Jornal do Comércio, que é o jornal mais antigo da América Latina. Então tinha essa coisa de você querer trabalhar, tinha um romance, um romantismo naquela história. Nessa época o jornalismo era muito do amor, do repórter. Havia uma aura de grande romantismo, né? Para alguns ainda existe. Agora, para os mais jovens, que hoje com essa nova tecnologia, esse amor ficou um pouco de lado. Né? Mas não existe um jornalista que descrever para ficar rico. Você escrever para ficar rico, quem pensa em fazer isso? Não. O que é ser jornalista? Eu estou dizendo isso porque... Isso é uma pergunta bem interessante. Porque nós temos contatos com grandes jornalistas, tanto na mídia nacional como aqui no estado e tal, mas a gente fica muito superficial. O que, na sua concepção, você é professor da universidade? Sou professor da Universidade Federal de Alagoas, da cadeira de telejornalismo. O que é ser... O jornalista, ele o Ministério Público é o fiscal da lei. O jornalista é o fiscal de todo mundo. Ele pega uma informação de interesse coletivo e torna ela coletiva. Ele também é um sonhador. Ele quer um mundo melhor para todos. Ele quer que direitos sejam garantidos. Mas, basicamente, é o sujeito que pega uma informação e leva essa informação, traduz essa informação para um interesse coletivo. E o grande desafio desse jornalista é pegar esse produto e compreender que esse produto é de interesse coletivo. Geralmente, uma boa informação de interesse coletivo, há setores que acham que deve ser de interesse restrito, de grupos, de pequenos grupos. Então, o desafio do jornalista é esse, transformar essa informação de interesse coletivo, traduzi-la para que todos tenham acesso a esse conteúdo e manter a sociedade informada. A informação é um bem, como uma boa comida. Se ela é boa informação, você está bem alimentado. Ou seja, a informação também é um instrumento de educação. O sujeito que dispõe de uma informação, ele é um sujeito educado, sabe seus direitos, seus princípios, independe das classes sociais. Agora, Arnaldo, você não acha que o indivíduo deve ter um juízo crítico? Por exemplo, eu acho que há pessoas as pessoas que leem, vamos dizer, as boas notícias, vamos chamar assim, ela também tem um juízo crítico para abstrair aquilo, às vezes, que é verdade e o que não é. Eu quero entrar nesse assunto com você, vamos fazer uma pausa? Sim. E eu quero entrar com você sobre esse aspecto, porque eu já vi pessoas lerem uma notícia e transmitir uma interpretação que é dela. Exatamente. Não é o que a notícia quis, vamos dizer assim, é de fixar. Interesse daquele grupo, né? Daquele grupo. Meus caríssimos telespectadores, essa conversa aqui com o nosso Arnaldo, bem interessante, nós vamos retornar brevemente, é só um rápido intervalo, e espero contar com a sempre honesta e elevada presença dos senhores e das senhoras. Até daqui a pouco.
A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o nosso Arnaldo Ferreira sobre as coisas, sobre o mundo do jornalismo. Eu havia perguntado a ele no segmento anterior o que era ser jornalista. E agora eu vou... E queria saber também como eu entendi a crítica. A crítica. Eu vou começar trazendo para você... como eu entendo a crítica, no caso. Eu vou trazer para você... Houve na Bahia um jornalista bastante prestigiado, chamado Jorge Calmon. Ele faleceu em 95, ele foi durante 60 anos editor-chefe de À Tarde. À Tarde, o maior jornal da Bahia. Da Bahia. Veja o que ele diz. E, senhores telespectadores, eu peço a atenção dos senhores para a gente fazer também uma reflexão juntos sobre essa atividade tão importante que é do jornalista. Perguntaram a ele o que é o jornalista. Repara o que ele disse, viu? O jornalista é o depositário do contrato feito pela sociedade com uma instituição particular, quer dizer, a imprensa, para que proteja o interesse público. Repare só como se espraia a atividade do jornalista. Para que proteja o interesse público, fiscalize os governos, denuncie os abusos, clame contra as violências, ampare as liberdades, advogue pelos desprotegidos, zele pelo direito, propugne pelo progresso, pela prosperidade coletiva, para a construção pacífica e harmoniosa do futuro. Pelo amor de Deus, é tudo isso mesmo? Ainda vou dizer mais para você. O jornalismo é um exercício do caráter. Você vê um jornalista muito rico, desconfie. É o exercício da honestidade. Porque ele, para defender todos esses interesses, tem um interesse que ele desagrada. E ele fala o seguinte: para um indivíduo ser o verdadeiro jornalista, isso é a expressão do Jorge Calmon, isso ele escreveu em 70, viu, num discurso. Ele disse que o jornalista não deve ter rabo de palha. Sim. Essa é a expressão textual. Para poder falar, para você ser livre, você para você escrever, você tem que ser livre. Livre. E ter consciência do seu papel na sociedade. Por isso que o jornalismo é um exercício da ética, da responsabilidade. E no nosso meio, eu sou um doutorando em comunicação. É o exercício também de conquistas de mentes e corações. Mas como é que se conquista mentes e corações com jornalismo? Menino, você já ouviu uma frase assim? Você, meu amigo aí de casa, a senhora, você, meu querido amigo, já ouviu essa frase? Menino, cala a boca que vai começar um jornal? Você já disse ou já ouviu seu pai, sua mãe dizer daquele momento? Eu digo isso, às vezes a pessoa... Menino, cala a boca. Eu digo assim, um momentinho só. Que vai começar o jornal? Exatamente. Quando você diz isso, significa dizer que você está controlado por nós jornalistas. Você está sob o domínio de um jornalista. Não importa ele que emissora, naquele momento nada mais tem valor a não ser aquela informação que vai vir para você.
Então, isso a gente tem que tratar como um bem muito grande. Você está sobre o domínio da gente. O que a gente falar a partir daquele momento é verdade para você. Então, você não pode ser enganado. É tudo isso que o colega Jorge Calmon falou aí. Ronaldo, então... E com relação ao pensamento crítico que você... Aí vem um problema do terceiro mundo e particularmente do Brasil, para como você questionava também no bloco anterior, como o sujeito identificar uma informação e não ser manipulado, usado. Como estimular o pensamento crítico. E aí vai depender, sabe de quê? Do grau da sociedade, sim, dos nossos governantes. Como ele encara a escola. Porque você, para ter um pensamento crítico, você precisa ter educação. Exatamente. Educação. Como é que você pode ter um pensamento crítico? Você tem uma base intelectual muito boa. Muito boa. Como é que você pode ter, agora que nossos governos estão estimulando a leitura, mas você tem uma universidade pública falida, a universidade particular, um curso de medicina custa 5, 6 mil reais por mês. Quem tem condição de pagar um negócio desse? A gente precisando de médico no país? Virou um mercado particular. Então, que educação é essa? Que pensamento crítico que nós... O nosso Congresso Nacional representa o nosso pensamento crítico. Como é que estamos mal, né? Arnaldo, então, em cima de toda essa base de informação que você nos trouxe, e até em cima mesmo do que nos disse o Jorge Calmon, qual a principal virtude que deve ter um jornalista, na sua opinião? Ética. Comportamento ético. Como é que eu ia poder estar olhando para um juiz... Senhores, nós estamos diante de um juiz que tem um papel relevante aqui nos anos 90, 2000, que desafiou grandes causas, que viveu um bom tempo da vida dele escondido, sem poder sair com a mulher dele para ir para um supermercado, para ir ao cinema, que corria um risco, que enfrentou grandes causas aqui, não vou citar, para que agora acho que ele está tendo uma vida mais tranquila. Para eu poder estar aqui olhando, dando entrevista para você, eu tenho que ter algum comportamento. Você não vai chamar uma pessoa sem um comportamento ético. Que trate a informação como um bem da sociedade. Arnaldo, eu digo isso com a categoria que eu tenho e vou só dar para você aqui uma dica. E eu tive tantas decepções ali, Arnaldo. Mas faz parte, né? Tantas decepções. Você já teve um tempo no Brasil que você, para ser jornalista, você tinha que estar ligado a um político, a um deputado. Ser jornalista, livre das amarras, é complicado. E ainda é complicado. Ainda é complicado. E hoje eu estou enfrentando o meu melhor e maior desafio profissional. Arnaldo, Rui Barbosa, sempre, né? O nosso grande Rui, ele dizia o seguinte, vou dizer numa síntesezinha, certo. Você pode até comentar criticamente, ele dizia o seguinte, repare bem, viu? A gravidade disso, viu, senhor? Vejam a gravidade disso. Cometa um ato de desatino, um ato desleal, uma conduta altamente reprovável, moralmente e eticamente. E você vai encontrar vozes entusiastas. Agora, você ouse adotar um comportamento de grandeza, de decência, que é possível que você tenha que se defender como de um crime. Eu vou dizer para você... Eu senti isso na própria carne. Eu quero dizer para você que nós, jornalistas, compartilhamos desse sentimento que você enfrentou um tempo aí, porque para a maioria dos jornalistas não é fácil. Eu sei. O exercício da atividade profissional, porque ela não agrada a interesses particulares. E o nosso objetivo é atender interesses coletivos. Arnaldo, pode haver um jornalista sem vocação? Eu acho difícil. Pode haver um juiz, um advogado sem vocação? Pode porque... Mas ele vai ser medíocre, porque né? de canelada, às vezes o cara chega lá. Mas ele vai ser medíocre, né? Ele é identificado entre os seus pares. Aquele fulano está ali por isso, por aquilo. Aliás, digo que é impossível, o indivíduo sem vocação, ele é facilmente identificado. Ele arrasta um peso muito grande para exercer a atividade. Claro, porque tudo incomoda. Por exemplo, você no seu mistério, trabalho, tanto faz sábado e domingo, todo dia é dia, claro. Aquilo lhe dá prazer. Para um jornalista, a gente acordar meia-noite para ir atrás de uma determinada reportagem, meia-noite, passar 5 dias sem comer, é normal, natural, prazeroso, é a nossa diversão.
é o nosso prazer, é o nosso compromisso. É muito maior do que é a gente, mas muito maior. É o sentimento. Ronaldo, você ainda está fazendo jornalismo investigativo? É minha prática. Eu digo nos dias de hoje. É minha prática. Eu atualmente estou desempenhando, quero aqui fazer de público 2 agradecimentos. Primeiro, a um jornalista que eu não sei onde ele está trabalhando atualmente, mas se eu estou em Alagoas, eu agradeço demais a um jornalista chamado Romero Vieira Belo, que foi o cara que me deu meu primeiro emprego e ele sempre soube que eu sempre fui um jornalista problemático do ponto de vista de... Contestador. De ir atrás que enfrentava o problema. De ir atrás da notícia. Certo. Eu prefiro tratar assim, de ir atrás do que eu considero notícia de interesse coletivo e responsabilidade para divulgar, brigar para garantir aquele espaço para aquela informação. Então, eu sou muito grato. E hoje eu sou muito grato à organização Arnaldo de Mello por estar me dando uma oportunidade maravilhosa. No momento em que a comunicação no Brasil está em xeque, por conta da crise econômica, hoje você trabalhar com empresa de comunicação é um negócio bilionário, né? Porque tudo é em dólar. Por exemplo, esse momento que nós estamos aqui, nós temos 3 câmeras ligadas, nós temos uma equipe trabalhando, alguns dos melhores profissionais de Alagoas estão aqui com a gente. E tudo isso aqui, todo esse movimento que está garantindo para o senhor essa conversa aqui entre a gente, que é uma atividade profissional, isso envolve algum... Arnaldo, nessa passagem aqui rápida aqui nos estúdios, eu vi você encontrar 3 alunos seus, 2 ou 3 alunos seus aqui rapidamente. Essa é outra satisfação que eu tenho, de poder repassar. Eu sou filho de trabalhadores pobres e me tornei Arnaldo Ferreira por acreditar no jornalismo, por amar. O jornalismo é minha vida. E às vezes me deu alguns problemas de ordem pessoais. Arnaldo, você é um vocacionado. Eu penso que sim, eu não consigo me vendo. Eu acho que quem me conhece, quem não me conhece, quando eu começo a falar, percebe que está diante de um jornalista. Quando o indivíduo age por vocação, ele carregando pedras, ele está feliz. Carregando pedras. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando você está com a máquina de escrever, ou está indo apurar uma notícia, né, uma palavra bem interessante, apurar uma notícia, ver se aquilo é verdade, checando aquela informação, garantindo o espaço dela para que ela chegue aonde tem que chegar, a quem tem que chegar. Isso é um negócio que é a vida da gente. Eu não sei, eu costumo, quando eu estou dando aula para os meus colegas jornalistas, porque você entrou para fazer, eu vejo assim, né? Você entrou para fazer direito, você já é advogado. Agora tem o advogado estudante e tem o advogado profissional. Passou no vestibular para fazer comunicação, escolheu a habilitação de jornalismo, você já é um jornalista. Agora você é um jornalista estudante, está aprendendo a técnica, porque isso também é um trabalho de técnica. Arnaldo, o nome é Faculdade de Comunicação, não é de jornalismo, não. Não, a faculdade é de comunicação. A habilitação, a comunicação, ela tem algumas habilidades, né? Tem jornalismo, tem relações públicas, publicidade, propaganda, rádio, TV. Então, tem um segmento do cinema. Tá? Então, e dentro de cada uma habilitação tem N profissões. Por exemplo, nós estamos sendo filmado, né, por um jornalista que foi meu aluno. E ele aqui é cinegrafista. Nesse momento ele é cinegrafista. Mas ele é também repórter de jornal, ele é repórter de web, tudo isso ele é repórter fotográfico. Tudo isso aprende no curso de comunicação, no segmento jornalismo. Jornalismo. Entendi. Ele pode ser produtor, repórter fotográfico, editor, repórter de TV, repórter de rádio. Agora, com a convergência das mídias, essa palavra jornalismo, ela está muito ligada a jornal. Você podia ser telejornalista, você podia ser radiojornalista, jornalista, jornal, jornalismo web, né? Agora, você é um produtor de conteúdo, você é um jornalista produtor de conteúdo, porque com a convergência das mídias, que é esse momento que as mídias estão buscando, diante das novas tecnologias, dessa sociedade de cultura digital, esse jornalista, ele tem uma necessidade também de se reciclar. Hoje você, numa das organizações Arnaldo de Mello, você hoje é quem trata da convergência das mídias. Dessa convergência das mídias. Eu seria um diretor de conteúdo, um velho, bom diretor de jornalismo, mas diretor de convergências de mídias. Quer dizer, mostrar um colega hoje que produz para o jornal, ele está produzindo ao mesmo tempo, a matéria dele, ao mesmo tempo, ele está produzindo um conteúdo que pode sair no Jornal Gazeta, na TV Gazeta,
na TV Mar, na Rádio Gazeta, AM, FM, na Gazeta Web, tem a Central Gazeta de Conteúdo que pode utilizar esse material e tem ainda as redes sociais. Você veja só, um cara só. Antes ele era apenas repórter do jornal, repórter da TV. Hoje a matéria que ele produz, ele atende a todos esses produtos. Uma verdadeira revolução, então. É uma verdadeira revolução. Hoje o que está acontecendo na Organização Arnon de Mello, a Organização Arnon de Mello, ela entrou nesse momento da cultura digital. Tanto que o jornal impresso, ele até tem a... Eu vou pedir uma licença aqui, pegar que eu estou vendo aqui na sua mesa. Aqui, esse jornal, ele tem a aparência do velho e bom jornal impresso. Claro. Só que eu vou dizer para os meus amigos e para o meu querido colega e amigo particular, que foi minha fonte durante muitos anos. Lá nos idos de 80? 80, 90, quando ele era advogado, depois juiz, a gente várias vezes tive que consultá-lo, entrevistá-lo. Esse bom e velho jornal agora é uma plataforma eletrônica. Parece um jornal, tem jeito de jornal, tem o mesmo formato de jornal, mas é uma plataforma eletrônica. No pé do jornal tem uma coisa chamada QR Code. Estou lendo devagar porque é QR Code. QR Code, que você botar essa palavra QR Code aí no seu celular agora, você vai baixar, que é um leitor desse esquema aqui, gráfico. Eu vou falar assim para ficar fácil. Quando você mirar aqui, você vai ter acesso à TV Gazeta em tempo real. A TV Gazeta, a TV Mar. Você vai procurar o que você quer. Aos jornais de fora. Você vai ter acesso a uma N mídias. Dentro do jornal tem matérias que tem o QR Code, uma matéria sobre futebol. Aí você vai ler aquela matéria, aí no final vai ter o QR Code. Veja agora o que disse o jogador Kaká, por exemplo, sobre isso. E você vai ter essa fala do Kaká. Você vai, por exemplo, uma decisão do Congresso Nacional sobre a reforma trabalhista. Não tem como publicar num jornal, que é um negócio imenso, de não sei quantas páginas. Então, você redige a matéria, a pessoa vai ler aquela reportagem, vai entender. Mas se for um advogado, um juiz, quer saber todos os detalhes, claro, os artigos, né, os parágrafos. Então, você vai ter esse documento publicado. E daqui a mais alguns meses, talvez mais algumas semanas, eu não posso precisar ainda, é até uma questão estratégica, mas daqui a algum momento, você vai ter também na primeira página a realidade aumentada. O que é isso? Uma matéria como essa aqui, por exemplo, do crime lá de Batalha, que morreu mais um vereador, né? Um vereador foi assassinado. Então, você vai ver um filme sobre isso aqui, sobre a história de Batalha, os crimes. Então, se tiver um documentário na realidade aumentada... E o nome técnico é esse? Realidade Aumentada? Realidade Aumentada. Que já é comum nos grandes jornais de Rio e São Paulo, de alguns centros na Europa, nos Estados Unidos. A realidade aumentada. Você vai falar sobre a Lagoa Mundaú. Você vai ter a reportagem e vai ter um documentário sobre a Lagoa Mundaú disponível. Arnaldo, antes que eu perca o raciocínio, muito importante, isso eu quero saber. A figura do ombudsman ainda tem sentido hoje? Tem. Nós temos aqui na Gazeta um ombudsman? Nós temos, os editores, eles cumprem esse papel. Certo. Às vezes, quando você está apurando uma informação... Explica para o nosso telespectador o que é um ombudsman. É a pessoa que vai corrigir a informação, vai evitar aquilo que ele estava questionando ainda agora sobre o crítico, o pensamento crítico. Que uma pessoa publique uma matéria, aquilo chegue como verdade e aquilo não é tão verdadeiro assim, aquilo é uma mentira ou uma coisa que ele divulgou apenas com o interesse dele. Então, às vezes, você escrevendo uma matéria, compreende, porque é uma fala para outra fala. E, dependendo do seu grau, você pode compreender a fala do juiz, de um promotor, de uma pessoa errada. E como é que entra o ombudsman aí? E corrigir. Erramos. Eu já vi isso aí. Erramos. E vai corrigir aquela informação e vai dizer a verdade sobre aquilo que ele mesmo publicou errado. É preciso ter responsabilidade, ética, para admitir que errou. O Jornal Nacional faz isso com alguma frequência. Erramos nisso. Isso E pode haver também uma manifestação da sociedade questionando aquela informação. O ombudsman vai confirmar se aquela manifestação está correta ou está errada e ter esse papel de fazer uma revisão, admitir o erro. Não, mas aí tem que ser um sujeito muito bem preparado, né? Não pode ser qualquer pessoa... Porque ela vai desagradar, inclusive, o veículo. O próprio jornalista vai desagradar o jornalista, vai desagradar o veículo que publicou aquilo e vai estar no interesse maior. Será que desagrada o veículo, Arnaldo? Desagrada. A informação, ninguém erra. Quando há um erro proposital, normalmente as empresas
Num erro, você chama a pessoa a atenção, corrige a informação. No segundo erro, no terceiro erro, a empresa não tem o menor interesse de continuar com aquele jornalista que tem uma prática de divulgar informação que não corresponde à realidade. Ô, Arnaldo, vamos só abrir um parênteses aqui que eu quero voltar a um assunto com você. Pois não. No jornalismo investigativo, você já foi ameaçado ou não? Eu venho aprendendo uma coisa bem interessante, porque praticar jornalismo investigativo no Brasil não é brincadeira, né? E aqui em Alagoas? É mais difícil aí. Futuro? Eu costumo dizer assim, que jornalistas que assumem que foram ameaçados, ele tem que abandonar a profissão. Eu estudei para isso. Então não adianta vir com ameaça, não adianta nada disso, porque eu vou continuar. Então, normalmente eu não dou publicidade a esse tema, porque ele nos instiga à covardia, ao medo. E o nosso desafio é superar essa condição do medo, que todo mundo tem medo, né? A prudência, ela nos exige alguns cuidados. Em alguns momentos eu tive que ter alguns cuidados, em vários momentos da minha carreira, em vários momentos, aqui, em Pernambuco, no Rio, em alguns momentos aqui, porque eu escolhi um lugar maravilhoso para viver. Eu tive a sorte, eu acho que talvez de ter me reencontrado num lugar chamado Riacho Doce, Garça Torta. Sou apaixonado por esse lugar. Eu nasci no Rio, vivi em Santa Teresa, eu sou mestre pela Universidade Federal de Alagoas, doutorando porque eu não consegui concluir, parte dos projetos são apaixonantes, não é? Mas eu escolhi Alagoas para viver, eu escolhi Maceió para criar meus filhos, para esperar meus netos, né? Então, eu sou apaixonado E em alguns momentos eu tive que evitar de sair com filhos, de sair com a família. Você teve que ser cautelar, né? Sim. Ô, Arnaldo, naquele caso emblemático do Tim Lopes, que ele fazia o jornalismo investigativo. Que é o jornalismo que nós praticamos. Você acha que ele vacilou ali? Você acha que ele se expôs demais? Não, é o seguinte... Porque para ele foi fazer... Eu vou dizer assim, que é como você... Eu vou dar um exemplo como você. Você, em alguns momentos, você teve que fazer despacho que você sabia que sua vida, a partir do outro momento, ia mudar completamente. Que ia ter problema, Vai ter problema. Dali para frente, tudo poderia acontecer. Inclusive o imponderável. Não é? A gente que está pratica esse jornalismo investigativo, você não tem ideia. Você acha que não vai acontecer nada. Você adota algumas medidas de precaução, né? Você toma alguns cuidados, mas você, às vezes, não acredita que as pessoas sejam tão ousadas de desafiar. Naquele né? caso ali, ele subiu, ou ele foi ao morro anonimamente. Mas em algum momento ele foi identificado. Algumas vezes a gente pratica isso, a gente faz determinadas matérias e anonimamente. Outra coisa, você tem que ir. Tem que ir. Você tem que ir a campo. Para poder, no caso do jornalismo, tanto investigativo ou não, você tem que ir ouvir as pessoas. Você não pode deixar de ir, nem de ouvir. Agora, quando é investigativo, em determinado segmento que você está investigando, você tem que tomar alguns cuidados. Né? E quando você passa a fazer aquilo com frequência, você termina virando uma coisa normal e você relaxa. Eu ouvi dizer que boa parte dos acidentes acontece quando você está chegando perto de casa. Porque você está chegando perto de casa, já começa o caminho, relaxa. É ali que está o perigo. Você começa a fazer aquilo achando que aquele tipo de jornalismo... Não é? Alguns de nós pratica o seguinte, você investiga determinados casos que são problemáticos, imediatamente você sai daquilo ali. Não fica insistindo com aquilo, não é? Porque sabe que pode ter consequências. E às vezes você descuida e acontece. E aí, nós já tivemos aí outros jornalistas, além do Tim Lopes, porque foi um caso que todos... Mas nós tivemos vários casos de pessoas que abraçaram causas, colegas radialistas, defesa de índios, defesa da terra, demarcações, disputas contra fazendeiros, essas coisas. Abraçaram causas, ou então causas políticas, né? Arnaldo, me permita, e já estou lhe pedindo todas as vênias que devam ser pedidas. Essa é a parte do data. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui não vamos citar nomes, tá certo? Agora mesmo, por esses dias, há 2 casos
de desaparecimento de cidadãos alagoanos. Sim. E que até hoje não se sabe ainda onde eles se encontram, o que houve, qual foi o destino que foi dado a eles. Um é um rapaz ainda muito jovem e o outro é um proprietário rural e tal. Aí eu lhe pergunto, são situações excitantes para o jornalismo, como você vá procurar saber? E já tem colegas meus trabalhando nisso. Agora, quero lhe dizer que a gente acredita acho que um conceito que é da justiça, né? Não tem crime perfeito. Mais na frente, ou a polícia vai apresentar. Porque, na verdade, o jornalismo ele tem limite. Nós temos instituições funcionando nesse país. O jornalista ele não faz o trabalho da polícia. O jornalista não faz o trabalho, não deve fazer o trabalho do Ministério Público e nem da Justiça. O jornalista vai buscar a informação, o que foi que aconteceu. A polícia não investigou direito, tá? Mas não vai emitir juízo de valor. E juízo de valor é com você, cidadão. Não é com o jornalista. O jornalista vai buscar uma informação que você quer saber, que está no seu dia a dia, no seu círculo de amizade, que está na sua cidade, que está no seu estado, está no seu país. Então, ele vai buscar as informações e divulgar essa informação. Agora, quem vai fazer o juízo de valor, se aquilo está certo, se aquilo está errado, né, é você. Não cabe a nenhum jornalista. O jornalista não cabe dizer assim, fulano é feio, fulano é bonito, fulano é lindo, fulano é isso, aquilo. Não cabe a jornalista. Não é tarefa do jornalista. Não é tarefa do jornalista. O jornalista tem que compreender isso. Ele vai buscar uma informação que é de interesse coletivo. Ele percebe o movimento da sociedade. Ele estuda o movimento da sociedade. Essa é uma atividade que você estuda a sociedade. E tem que passar uma informação honesta. Com certeza. E para passar uma informação honesta, ele tem que agir eticamente. E tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Não existe um jornalista desonesto. Ai, meu Deus do céu, é terrível. Pelo amor de Deus. Um juiz desonesto. Pelo amor de Deus. Um congresso nacional. Pelo amor de Deus. Desonesto. Meu Deus. Meu caro Arnaldo. Diga. Só para a gente encerrar, chegamos aqui ao final. O desembargador... Você também sentiu a mesma coisa que eu, né? O desembargador Fernando Torinho, ele dizia uma coisa interessante. Meu querido amigo Fernando Torinho. Pois é. Ele dizia o seguinte... Uma ótima oratória. Um crime que não é desvendado em 30 dias é muito difícil chegar ao autor. Ele dizia isso. Um crime ocorreu, ele tem que ser mais ou menos, vamos dizer assim, delineado, demarcado, com suposições sérias em 30 dias. Depois de 30 dias fica muito difícil, ele dizia. Mas a história não guarda segredo. Bom, vamos aguardar, né? Arnaldo, eu quero te agradecer, meu amigo. Eu que sou grato. Agradecer de coração você ter vindo aqui bater esse papo conosco, essa conversa descontraída e enriquecedora. Eu teria muito mais assunto para tratar com você, porque nessa seara do jornalismo, você sabe como é, né? É um ambiente denso e um ambiente cheio de detalhes. Mas eu queria para você deixar rapidinho, para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Por favor, Arnaldo. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade. Muito bom participar desse programa, muito bom a seriedade desse programa, esse juiz que está aqui desempenhando um trabalho importante na comunicação, trazendo temas relevantes. Eu espero ter atendido a ele e ter atendido aos senhores, né? Ter contribuído de alguma forma, dizer que os jornalistas têm responsabilidade ética, têm responsabilidade social. Eu, particularmente, sou grato por estar vivendo esse momento aqui em Alagoas, o maior desafio de trabalhar com a convergência das mídias. Agradeço toda a direção da organização Arnão de Mello. Não estou falando isso porque estou numa empresa, não. Estou falando que é verdade. É a história da minha vida, esse desafio de trabalhar com a informação, mostrar que os veículos estão vivendo esse momento de transformação dos veículos, né, que é essa cultura digital, aonde a convergência está no seu celular, na palma da sua mão. Seu celular também é um aparelho de telefone, também é um instrumento da internet, também é um computador, também é um lugar de você digitar textos, declarar amor. E eu aproveito para desejar, ainda estamos no começo, né? Desejar a todos assim um feliz ano novo, saúde e vida longa para esse programa. É isso. Arnaldo, muito obrigado. Eu que sou grato. Sentimos-nos muito honrados, nós, a equipe que faz o Momento Jurídico, a TV Mar, muita honra de tê-lo por aqui. E meus caríssimos telespectadores, meus amigos e minhas amigas,
Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.